Na sequência, assistiremos, na verdade, à apresentação da secretária de Estado de Agricultura e Abastecimento, senhora Mônica Bergamaschi, com o tema Ações do Governo do Estado de São Paulo para promover a produção de etanol e culturas bioenergéticas em São Paulo, na África e na América Latina. Muito bom dia a todos. Eu inicio cumprimentando o senhor Corrado Clini, ministro de Meio Ambiente, Terra e Mar da Itália. Uma alegria recebê-lo aqui na nossa casa. Cumprimentar o embaixador da Itália no Brasil, o doutor Gerardo La Francesca. Muito obrigada pela sua presença. Secretário de Estado de Energia, Zé Aníbal. Professor Goldenberg, nosso querido mestre nessa área de meio ambiente, de energia. Quanto nos ensinou, quanto nos tem ensinado, professor. Cumprimentar também o cônsul-geral, o senhor Mauro Marsili, cônsul-geral da Itália, a embaixadora Maria Ângela Rebois, do Departamento de Energia, do GBEP, do Ministério de Relações Exteriores. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Professor Franco Cotana, da Universidade de Perugia, obrigada pela gentileza. Cláudio Duvalle, da Agência Internacional de Energias Renováveis. Marcos Bianchi, presidente da Única. Senhor Guido Gisolf, do CEO da Beta Renewables, obrigada pela sua presença. Cumprimentar Orlando Melo de Castro, coordenador da nossa agência de pesquisas, na pessoa de quem também cumprimento o Hamilton, diretor do IAC. Stephen Mutimba, da Camco Advisory Service, Eduardo Dyer e o meu amigo Braz Albertini, pessoas de quem quero cumprimentar as associações, as cooperativas, os trabalhadores na agricultura do Estado de São Paulo, Braz, na sua pessoa. Orivaldo Brunini, presidente da Fundag, a Fundação de Apoio à Pesquisa. Pir Karsted, da Ecoenergy da África, desculpe a pronúncia do sobrenome. E mais desculpa ainda, senhor André Chukini, desculpe, não sei o sobrenome, né? Do CEPAL. Agradecer também à USP e o IE pela realização desse evento, e o GBEP, o Ministério do Meio Ambiente, Terra, Mar, o Fórum das Américas, pela que nos proporcionou a oportunidade de estar hoje aqui para discutir todos esses assuntos. Dá muito boas-vindas a todos os senhores e senhoras, os amigos, aqui no Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Uma alegria tê-los aqui. A mim cabe mais a parte agrícola, né, dessa nossa grande cultura que é a cana-de-açúcar. E eu começo... a palestra está em inglês, peço licença, só para tentar facilitar um pouquinho. Nossa população recentemente ultrapassa, a população do planeta ultrapassa 7 bilhões de pessoas. E, principalmente, esse aumento se dá em países em desenvolvimento, com impactos no meio ambiente relativamente grandes e, muitas vezes, o uso de tecnologia é bastante pequeno, apesar de disponível. E, claro, os problemas maiores eles estão sempre envolvidos com educação, com infraestrutura e também com a questão de saúde. E as demandas cada vez mais crescentes de alimentos, de fibras e de bioenergia. Então, por muitas décadas, o Brasil tem conseguido aumentar a sua produção de energia e de alimentos com o incremento da produtividade e não aumentando a área plantada. Isso também vem de encontro a essa nossa observação, a pesquisa, a melhor gestão, a incorporação de tecnologia que tem sido colocada à disposição dos agricultores e incorporada por esses nossos agricultores. Nós temos uma agricultura dividida, e eu enfatizo isso, que na minha ida à Itália perguntaram como que era, a Maria Ângela lembra disso, como era a estrutura fundiária do Brasil. A nossa estrutura fundiária ela é de terras próprias, ela é de terras privadas. Nas áreas do governo, elas se dão para o desenvolvimento de pesquisas, para a experimentação, mas a nossa produção toda ela se dá em terras privadas. Esse é o Brasil. O Brasil possui 851 milhões de hectares e nós temos uma área agrícola, uma potencial área agrícola de 347 milhões de hectares. Isso nós temos 211 ocupados com pasto e com agricultura propriamente dita, 63 milhões, onde soja, milho
e cana-de-açúcar representam aí 18% da nossa área agrícola. E com cana-de-açúcar, ao contrário do que muitos imaginam também, a nossa área ocupada é de 7,8 milhões de hectares, ou seja, é de 1% praticamente da nossa área territorial brasileira. E é evidente, nós temos, hoje um pouco maior do que isso, a área plantada, a área cortada, mas, enfim, nós temos avaliado por um zoneamento promovido pela Embrapa, nós temos um zoneamento nacional, onde nós podemos aumentar com sustentabilidade, sem atingir áreas frágeis de qualquer bioma, nós podemos aumentar essa nossa área em 8 vezes. 8 vezes nós podemos chegar a 65 milhões de hectares na nossa área potencialmente agrícola. Como disse, dividida em agricultura familiar, os pequenos produtores, eles estão organizados em cooperativas ou associações, eles têm acesso a suporte de governos federal ou estadual para incorporação de tecnologia, eles têm acesso, temos promovido isso tanto no âmbito federal quanto no estadual, direto também aos consumidores, implantando alternativas para uma agricultura cada vez mais sustentada, suportada por instituições de pesquisa e serviços de extensão rural. Da mesma maneira, os agricultores de maior escala contam com a parte nossa também de pesquisa, onde na área de cana-de-açúcar o Estado de São Paulo é bastante pioneiro, tem um grande desenvolvimento e somos marcados aí por a avançada tecnologia, processos inovadores, por empreendimentos públicos privados, implantando agricultura de baixa emissão de carbono, com plantio direto, com conservação, manejo de solo e água, reuso de água em processos agroindustriais, inclusive, e lembrando que temos como já bem colocado pelo secretário Zé Aníbal, uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, e depois a gente pode discutir o que eu quero dizer com esse avançado, mas aí a gente precisaria do resto da semana, para a gente poder falar bem dessa questão ambiental. Em São Paulo, propriamente dito, nós temos 25 milhões de hectares. A cana é a nossa primeira cultura em renda, mas a segunda cultura em extensão de ocupação do nosso território. A maior parte ainda é pastagem, e aqui é uma área onde cabe uma ação nossa bastante intensa. Temos promovido isso por meio da Secretaria de Agricultura, e nós temos 26% da nossa área ocupada com cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Esse é o zoneamento agroambiental que foi elaborado pelos nossos técnicos. Está aqui o Brunini, que pode discutir com vocês, o pessoal do IAC, Orlando, Hamilton também, estão disponíveis, e nós temos na última safra, 11, 12, 5,7 milhões de hectares. A legenda está muito pequena, em verde bem escuro, acreditem em mim, são as áreas que são possíveis, estão aptas para plantio de cana-de-açúcar. As áreas não tem um apontadorzinho aqui, né? Num verde um pouco mais claro, são as áreas com alguma restrição, as áreas em amarelo com um pouco mais de restrição, e as áreas vermelhas, aquelas onde o cultivo de cana não é adequado, não é indicado, por várias razões. Em termos de produção e de produtividade, nós estamos passando agora por uma crise. Essa crise também, eu vou comentar um pouco mais adiante, mas tivemos queda significativa de produtividade e, consequentemente, de produção, tanto no estado de São Paulo, onde foi mais afetado, que tinha já as produtividades maiores, quanto no Brasil, isso com grandes reflexos, como a gente pode observar. Aqui a evolução da quantidade de cana, tonelada de cana por hectare no estado de São Paulo, onde fica também muito claro, nas últimas safras, a perda que nós tivemos aí em decorrência de vários fatores. O nosso setor sucroenergético em São Paulo, ele está lastreado na produção de bioenergia, bioeletricidade, o etanol, e nós temos também processos para a produção de biodiesel, que são outras culturas específicas, leguminosas, etc., muitas, inclusive, em consórcio com a cana-de-açúcar, como pode ser o caso da soja,
e 16% a 17% a gente diz porque um canavial dá de 5 a 7 cortes, em média a renovação deveria ser a cada 16, 17% da área total plantada, por isso que a área cortada ela é diferente da área plantada com cana. E nós temos ainda dessa área toda, que nós temos em São Paulo, de mais de 5 milhões de hectares, 50% com grande potencial edafoclimático, de solo, clima, temperatura, etc., para que a gente possa incorporar aí a rotação de culturas. Portanto, conseguimos, na mesma área, produzir energia, etanol, bioeletricidade, açúcar, que é alimento, e outras culturas também, como soja, como amendoim, usando a mesma área. Bem, como é que estamos progredindo? Temos um protocolo agroambiental que foi firmado entre o Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, junto com a indústria, por meio da Única, junto com fornecedores, em sintonia também com os trabalhadores, e hoje a gente evolui para um processo de eliminação da queimada de cana para colheita manual. Partimos aí, os resultados agora foram divulgados da última safra na semana passada, eles estão bastante animadores e a gente tem conseguido, acredita-se que até 2014 nós teremos 95% de toda a cana colhida mecanicamente. Além disso, esse processo ele permite uma melhor cobertura do solo, porque fica uma grande quantidade, vai sobrar mais material também para um processo futuro de produção de etanol de segunda geração, por meio de material de palha, material de ponteiro. A nossa produção de biomassa, portanto, aumenta e tem sido incorporadas novas tecnologias que estão absolutamente disponíveis, como, por exemplo, a agricultura de precisão, e que tem facilitado muito aí o ordenamento dessas áreas. Além disso, os resíduos das usinas, como a vinhaça, rica em potássio, a torta de filtro e a água, ela toda retorna ao solo num processo também que facilita bastante tanto a produção agrícola quanto o manejo ambiental. E controle biológico de insetos, bastante difundido também, que vem sido muito usado. Nas nossas ações de Secretaria de Agricultura, nós temos aí, por meio de todas as nossas coordenadorias, dos nossos institutos de pesquisa, nós temos trabalhado tanto no sentido de pesquisa na parte agroambiental, novas variedades, extensão rural, parte de defesa, fiscalização, aquilo que é mais importante, como também a coordenação desses produtores em cooperativas e em associações. E nesse nosso protocolo ambiental, que nós já conseguimos, desde a assinatura em 2006 e 2007, esse protocolo ele é um avanço em relação à lei paulista, que já previa a eliminação de queimada, e nesses anos todos, o equivalente naquela área que poderia ter sido queimada e que foi colhida crua, ele equivale a que fosse retirado das ruas mais de 47 mil ônibus circulando durante todo o ano. Esse é mais um dos ganhos efetivos que o setor tem colocado à disposição aí da sociedade e do meio ambiente. A demanda de água no processo industrial também, ela vem caindo. Era de mais de 5 litros, a gente pode observar nos anos 90, por tonelada de cana processada, e hoje ela vem aí entre um pouquinho mais média de 1,45 por tonelada de cana processada. A questão da água também faz parte desse nosso protocolo agroambiental. As agências envolvidas na pesquisa, Instituto Agronômico, Instituto Agronômico por meio da APTA, o biológico também. Nós temos o Centro de Cana em Ribeirão Preto. Eu gostaria de convidá-los, quem não teve oportunidade ainda de visitar, é um dos nossos carros-chefe na área de sucroenergética, vai ser um prazer recebê-los lá. Nosso pessoal da CAT, como eu comentei, além das universidades, as instituições públicas privadas e os nossos parceiros em cooperações técnicas e para processos de inovação. Nosso IAC, potencial de cooperação nos segmentos de genética de cana, de zoneamento agroambiental, manejo de controle biológico e treinamento de especialistas. Nós temos
experiências internacionais de modelo de cooperação com o México e com Angola. Então, variedades de cana-de-açúcar, introdução de programas de clone, e isso com o México, com cooperação para que se desenvolvam variedades especiais lá para o México. E na Angola, a introdução de variedades que nós já temos aqui com elevado desempenho e também o treinamento de especialistas. No México, a nossa experiência em Piazza, em Veracruz e Oaxaca, introdução já de 140 novas variedades de cana-de-açúcar e também de pré-variedades, definição de produção agroambiental, definição de estratégias, e o nosso IAC tem suportado 8 programas de treinamento também para especialistas entre Brasil e México. Aqui também tem um zoneamento daquilo que foi elaborado e colocado à disposição do pessoal do México, para que também possa obter o melhor rendimento agrícola, o melhor rendimento industrial, com a cana maturada, conservando sempre as questões envolvidas em meio ambiente. Algumas fotos, né, do processo, vocês podem ver aqui essas variedades aqui. Então, aqui tem em cima o que são as variedades em termos de produção de cana por hectare, em contrapartida com as testemunhas, que são aquelas produzidas com as variedades mexicanas. Então, praticamente, ou tecnicamente, ou matematicamente, o dobro da produção de cana por hectare em relação ao que eles tinham disponível anteriormente. Isso, de cara, dobra-se a produção deles somente pela introdução da nova variedade. Em Angola, projeto em Aldeia Nova, da mesma maneira, já foi feito o zoneamento agroambiental para que eles pudessem também obter o melhor resultado. E, em 2007, foram introduzidas 12 novas variedades de cana-de-açúcar e também está sendo feito o treinamento de especialistas. E, como bem disse o secretário José Aníbal, nós temos, em 2020, mandatoriamente, que reduzir em 20% a nossa emissão de gases, isso em termos já de políticas paulistas. E é evidente que isso a gente só vai conseguir se nós tivermos o apoio da agricultura, da agropecuária, muito bem feita, com todas as questões para reduzir a emissão de carbonos, e se nós tivermos uma política interessante na área também de combustíveis, para que a gente não perca esse grande diferencial que foi conseguido pelos nossos produtores, pelos nossos industriais, pelos nossos pesquisadores. Também o secretário Zé Aníbal já falou do suporte que foi dado pelo governo do Estado de São Paulo recentemente para a cogeração de energia elétrica, com todos os problemas que ele bem colocou, e o governador Geraldo Alckmin, na sua gestão anterior, reduziu o ICMS do etanol de 25% para 12%, o que fez com que São Paulo conseguisse manter a competitividade desse produto, que é muito diferente dos outros estados, que têm uma alíquota de imposto ainda muito maior. Então, foram esses impulsos que o governo paulista, além da pesquisa, além da difusão, também tem conseguido, na parte tributária, promover bastante apoio a esse estratégico setor. Como desafios... Tem uma hora que não funciona, né? Como desafios importantes nós temos a recuperação do nosso canavial. Eu disse que voltaria. Desde 2008, com a crise mundial, nós tivemos redução do investimento, tanto em novas áreas, com greenfields, tanto em novas usinas, como no próprio pacote tecnológico empregado na produção do próprio canavial. Com isso, nos resta hoje uma capacidade ociosa nas indústrias que supera 130 milhões de toneladas. Portanto, um canavial velho, um canavial que não atende nem a capacidade instalada que temos hoje no nosso parque agroindustrial. E, claro, além disso, nós tivemos 4 anos seguidos de crises ambientais, com São Pedro, que é o nosso grande ministro da Agricultura, que é aquele que nos manda a chuva ou aquele que nos manda o sol, judiando
severamente da nossa produção. E esse ano, infelizmente, não tem sido muito diferente, principalmente na região de Ribeirão Preto. Portanto, nós temos aí crise que refrearam investimentos, com também vários reflexos no investimento industrial. E, claro, isso tudo também tem uma outra causa, que é a questão de preço. Preço de energia, bem colocado pelo secretário Zé Aníbal, as dificuldades da cogeração, as usinas cogeram, não conseguem ligar na rede de distribuição, então não obtém preço, não tem a logística para ligar isso na rede de distribuição, e o preço da gasolina, que dá teto ao preço do etanol, não permite que o mercado se ajuste, vamos dizer, da melhor forma, com custos de produção muito bem mostrado pelo Plínio ontem, Plínio Nastari da Datagro, que também nos honra com a presença aqui, que aumentarem 4 vezes, onde a gente não tem a condição de acompanhar o etanol. O resultado disso, sem dúvida nenhuma, é um incremento no uso de gasolina. O consumidor, isso aí abre uma outra discussão que a gente poderia também conversar mais uma semana, se de fato a pessoa urbana ela está disposta a gastar mais, a investir mais, para ter mesmo um produto diferenciado, renovável, limpo e etc. Na hora da bomba do vamos ver, é a gasolina, que acaba fazendo na conta da eficiência energética e etc., e acaba sendo o consumo de gasolina maior. E, claro, é fato também que nós não temos hoje esse etanol disponível. Então, sem que a gente consiga recuperar os canaviais paulistas e brasileiros, a gente não vai ter. Falta crédito, o setor está bastante endividado, em vista aí dos últimos anos de quebra de safra sucessiva, problemas sérios de infraestrutura e de logística, né? Nós temos esse problema bastante sério, e a falta de uma visão estratégica, seja lá de que lado for. Nós temos um combustível limpo, renovável, gerador de empregos, temos condição de produzir muito mais, afinal de contas, nós queremos crescer, mantendo limpa a nossa matriz energética, a fim de que a gente possa, de fato, bater no peito e continuar dizendo que temos sustentabilidade e que temos capacidade de continuar crescendo e aliando o desenvolvimento econômico e social com conservação do meio ambiente. O grande alento é que o setor tem uma capacidade de resposta que é absolutamente extraordinária, né? Nós tivemos várias crises de petróleo, o setor respondeu, nós tivemos aí a chegada também dos veículos flex, que foi outro grande impulso, e eu tenho absoluta certeza e convicção de que o setor está pronto também para responder novamente, desde que haja esse tipo de incentivo. Nós tivemos sempre crises de demanda. Agora nós estamos diante de uma crise de oferta, que é talvez o melhor dos mundos para aqueles que têm a tecnologia, a vontade e a disposição para produzir. Quero agradecer, muito obrigada. Thank you e grazie mille aos nossos amigos italianos, dando mais uma vez as boas-vindas e também cumprimentando o Francisco Gaetani, do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que já nos honra também com a presença. Muitíssimo obrigada, um ótimo evento a todos.